Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Por acaso já aconteceu de você começar um curso online, um treinamento todo animado, mas à medida que você vai progredindo, você perde a empolgação e fica pelo caminho? Aposto que isso aconteceu mais de uma vez, não é verdade? Yes, yes, yes! Pois nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que acontece com a tua cabeça para você parar pela metade. E você vai entender que existe muito mais do que só preguiça para isso acontecer. E se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar 4 técnicas que eu utilizo em todos os treinamentos que eu crio aqui na minha empresa, na Fantástica Fábrica Criativa, que você vai poder começar a utilizar amanhã mesmo para aumentar o engajamento e a motivação em qualquer tipo de curso ou treinamento. Quando a gente começa um curso online, o caminho ele parece muito óbvio. Afinal, tudo que eu preciso fazer é começar esse treinamento e terminar. Mas não é tão simples assim quanto a gente imagina. Porque entre o começo e o término desse treinamento, existe uma escada que a gente precisa subir, envolve esforço. E quando o treinamento é muito longo e os resultados não são tão aparentes, o que acontece? Falta engajamento para a gente continuar até o final da jornada. Existem várias razões para o teu cérebro diminuir o nível de engajamento. Eu não consigo ver um resultado imediato, eu não tenho sentimento de aprendizado, aquele assunto às vezes não está tão conectado com as minhas necessidades do dia a dia. Às vezes o processo de aprendizado simplesmente não é divertido, não é diferente das coisas que eu tenho no meu dia a dia. Então entende que é muito mais complexo do que simplesmente falar que é por causa de preguiça. E se isso acontece com você, facilmente esse mesmo processo pode acontecer com os teus alunos. Quando você cria um treinamento, quando você cria um curso online. E o problema é que se os seus alunos não tiverem engajamento suficiente para terminar o seu treinamento, eles não vão ter resultado. E se eles não têm resultado, como você consegue provar que seu método funciona? Como que as pessoas vão falar que seu treinamento é bom? Isso te prejudica como profissional. Eu tenho mais de 16 anos de experiência trabalhando justamente nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu comecei minha carreira no mundo corporativo, trabalhando dentro de grandes empresas. E depois eu abri a minha própria empresa de treinamento, 6 anos atrás, a Fantástica Fábrica Criativa. E uma das razões pela qual nossa empresa cresce tanto no mercado e a gente tem tantos alunos, hoje são mais de 5.000, é justamente pelo nível de engajamento e os resultados que eles têm. E a estratégia que eu uso em todos os treinamentos dentro da minha empresa é o que eu chamo de gamificação. E não me entenda mal, eu não crio jogo de tabuleiro e nem um mundo virtual para os meus alunos, mas são estratégias que a gente tira lá dos jogos, que fazem com que as pessoas fiquem engajadas em uma tarefa e a gente adapta para o mundo real, a gente adapta para as nossas necessidades. E a ferramenta que eu utilizo dentro da minha empresa se chama Octalyze. A Octalyze é uma ferramenta que trabalha 8 pontos de motivação de um ser humano. Basicamente, qualquer pessoa é motivada por esses 8 elementos. E em cada um desses pontos de motivação, a gente tem diferentes estratégias que vêm lá dos jogos, que você pode aplicar no teu dia a dia, como por exemplo, dentro de um treinamento. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 4 estratégias que você pode facilmente aplicar a partir de amanhã mesmo, que eu uso dentro dos produtos da minha empresa. Para a gente poder exemplificar aqui, imagina que você quer criar um curso de inteligência financeira. Uma das coisas que fazem as pessoas desistirem de um treinamento online é a falta de sentimento de progresso. Eu não tenho motivação, eu não me sinto desafiado a continuar nessa jornada de aprendizado, basicamente aí a próxima aula. Então, uma estratégia que você pode usar lá dentro é o que a gente chama de desbloqueio por progresso. Você já deve ter visto isso dentro dos jogos, em que à medida que você continua a jogar, você pode desbloquear novos personagens, novas fases. E dentro de um treinamento, como a gente poderia usar
essa estratégia? Você poderia deixar simplesmente as primeiras aulas do seu treinamento desbloqueadas e à medida que seu aluno fosse entregando as atividades para você, as atividades dentro de um grupo, ele desbloquearia as próximas aulas. Você poderia colocar diferentes, por exemplo, prêmios para o seu aluno dentro do treinamento. Prêmios que têm a ver com a evolução dele, como por exemplo um e-book, uma ferramenta para ajudar você a escolher os melhores tipos de ação na hora de investir. O legal é você sempre ligar essa premiação com algo que vai melhorar o aprendizado dele e não simplesmente colocar ali um iPhone, porque senão a pessoa vai perder o propósito do aprendizado e vai simplesmente fazer o mínimo necessário para conseguir ganhar o prêmio. E aí você conecta um bloco de aulas, você conecta o tanto de porcentagem que ele deve terminar do treinamento para receber essa premiação. E junto com a ideia de premiação, a gente pode colocar uma outra técnica, que é o que eu chamo de percepção de escolha. E essa técnica de percepção de escolha você pode conectar com o desbloqueio por progresso. Alguns jogos funcionam dessa forma, em que eu posso liberar novas habilidades à medida que você continua no jogo, mas eu não consigo liberar todas as possibilidades de uma vez só. Eu tenho que fazer escolhas. Então, o seu aluno no curso de inteligência financeira terminou um bloco de aulas e agora ele pode escolher entre duas premiações. Ou ele ganha um e-book ou uma planilha que ajuda ele a organizar os seus investimentos. Mas nesse momento você não vai dar as duas coisas para ele. O que seu aluno vai fazer é escolher entre um desses dois prêmios. E uma vez que ele escolhe um prêmio A, você pode até mesmo deixar esse prêmio B para que ele consiga desbloquear para o futuro. E entende que a ânsia em conseguir algo que ele não tem agora vai fazer com que ele continue na jornada? Uma outra técnica que você pode utilizar é o que a gente chama de elitismo. O ser humano tem uma grande tendência em querer se colocar dentro de tribos. E quando ele está dentro de uma tribo, ele tem um sentimento de pertencimento enorme. Quer um exemplo disso? Jogo de futebol. Se você estiver andando na rua e passar um cidadão com uma camiseta preta ali do outro lado, tudo bem, é um cidadão com uma camiseta preta, sem problema nenhum. Só que agora, se essa camiseta preta tiver um símbolo do time que é contra o seu, que faz parte de outro grupo, você não vai pensar dessa forma. Você já vai olhar para o outro lado da rua e falar: olha lá, hein? Mas é um grandíssimo filho da p*** mesmo. Parece até irracional. É a mesma pessoa e o que mudou entre a camiseta preta e a camiseta com o símbolo foi o fato dele pertencer a um grupo. Mas por que a gente pensa assim? Porque eu tenho a tendência em defender a minha tribo. Isso faz com que seu nível de engajamento aumente bastante. Então, dentro do nosso curso de inteligência financeira, a gente pode identificar dois grupos. Por exemplo, o grupo dos investidores arrojados e um outro grupo dos investidores conservadores. E você pode ter estratégias diferentes para essas pessoas, como por exemplo até mesmo colocar uma competição para ver qual dos grupos tem mais pessoas progredindo no curso, qual dos dois grupos tem porcentagens maiores de aulas feitas, ou porcentagens maiores de exercícios entregues, ou até mesmo qual dos dois grupos conseguiu guardar e investir mais dinheiro. Pelo simples fato de você criar essa competição entre essas duas tribos, as pessoas vão estar mais motivadas e se sentir na obrigação de estudar, de colaborar mais. E aproveitando a ideia do elitismo, a gente liga com uma última técnica, que eu chamo de efeito mordomo. Um bom mordomo oferece aquilo que seu chefe mais gosta, ele sabe cuidar bem daquela pessoa. Aqui no nosso curso, a gente tem dois grupos diferentes. E o que eu quero é entregar para esses alunos exatamente o que eles precisam. Então você, por exemplo, não precisa criar dois cursos diferentes, mas quando você estiver iniciando o seu treinamento, você pode colocar um quiz inicial para as pessoas responderem. E dentro desse quiz, você já pode identificar qual é o perfil dessas pessoas, falar se eles são arrojados ou são conservadores, e até mesmo no final, entregar um plano de aula específico para eles. Se você tem um perfil arrojado, essas são as aulas que você vai estudar. E se você tem um perfil conservador, essas aqui são as tuas aulas. Porque dessa forma, eu só vou assistir aquilo que serve para mim. Quando você tem informação que você percebe que você não vai utilizar, o que acontece? Você perde o interesse. E se você vê essas informações se repetindo muitas vezes durante o curso, você larga no meio, você para pela metade. Portanto, entregar as aulas que são certas para mim, colocar esse efeito mordomo é uma excelente maneira de manter a motivação dos seus alunos. E essas aqui foram só 4 de dezenas outras estratégias e ferramentas que a gente pode aplicar dentro de qualquer treinamento utilizando a Octalyze. Como eu disse, para cada um desses pontos de motivação, a gente tem estratégias específicas que são fáceis de aplicar. Você não precisa criar um aplicativo, você não precisa ter um alto nível de tecnologia. É o que eu sempre falo. Primeiro, a estratégia tem que funcionar de forma muito simples.
A tecnologia só ajuda a gente a ganhar escala, a ganhar volume. E se você trabalha com treinamentos dentro de uma empresa ou até mesmo está criando o seu próprio treinamento, seu próprio curso online, você pode aprender todas essas técnicas dentro do meu treinamento, o Jornada Fantástica. Ele é um treinamento que vai te ensinar a utilizar a ferramenta da Octalyse e mostrar de que forma você pode aplicar todas essas dezenas de técnicas da gamificação para gerar uma jornada engajadora e aumentar os resultados do teu treinamento. Para saber mais informações do nosso treinamento e se inscrever hoje com um cupom exclusivo que eu deixei só para esse vídeo aqui, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I found so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.